venha promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo, inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multunesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui nesta quarta-feira, dia 3 de agosto, para mais um Entre Mulheres, o programa direcionado para você, mulher, mas não só. Eu sempre digo que o programa é para mulheres, mas homens inteligentes também acompanham, porque homens inteligentes gostam de saber sobre a vida das mulheres, entender um pouco melhor sobre as mulheres. Então, aqui é o local certo. Espero que a sua semana esteja correndo bem. Vamos começar hoje o nosso programa Entre Mulheres com um tema muito importante. E chame já a sua mãe, a sua esposa ou a sua filha. Se você estiver com mulheres em casa, chame para que assistam o programa. Se você é mulher, fique ligadinha conosco aqui, porque vamos falar de informações muito importantes. Vamos falar hoje sobre preventivo e sobre candidíase. São duas coisas muito importantes para nós mulheres, para a nossa saúde sexual. E são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, compartilhem também, se vocês ainda não seguem aqui a Rádio Nações, o Portal Nações, compartilhem aí com as pessoas, ativem o sininho de notificações no YouTube, sigam no YouTube, Facebook e Spotify e Instagram, obviamente, e compartilhem este vídeo com todas as mulheres que vocês conheçam. Chamem elas aqui para assistirem, porque vai ter informação muito importante. A minha convidada já está aqui no estúdio e eu já apresento ela para vocês. Primeiramente, boa noite, doutora Luciana. Boa noite a todos. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco hoje na Rádio Nações e seja bem-vinda ao Entre Mulheres. Eu agradeço o convite, sempre importante a gente falar de alguns assuntos da nossa rotina de mulheres e esclarecendo um pouquinho para todo mundo. Com certeza. Antes de nós entrarmos no tema, eu sempre gosto de conhecer um pouquinho a minha convidada. Então, gostaria que a doutora Luciana falasse um pouquinho quem é a Luciana Isolde Nunes, onde nasceu, se é de Criciúma ou não, onde estudou, onde se formou, qual é a formação e a sua profissão, que eu sei que não é só ginecologia, tem aí várias formações aí que agregam valor a isso. Então, fale um pouquinho de você, para depois a gente falar do nosso tema de hoje.
Então, a Luciana é natural de Criciúma, né? Eu nasci aqui em Criciúma mesmo. A minha formação foi feita principalmente no Hospital de Clínicas de Curitiba, né? Na cidade de Criciúma, eu estudei no Colégio Marista minha vida inteira, dos 2 aos 17. Depois, logo entrei na faculdade, no ano de 2000, me formei em 2005, fui para residência, e aí voltei para Criciúma já com todas as especializações em 2009. Então, morei 11 anos fora. Hoje eu sou mãe de 2 filhos, são gêmeos, sou casada. Trabalho, então, na Clínica Mova, em frente ao Hospital Unimed. Sou ginecologista e obstetra e, particularmente, trabalho com a saúde feminina, né? Tudo que se enquadra dentro desses aspectos, pensando no futuro dessa mulher, no presente, avaliando o passado, a gente procurando melhorar a qualidade de vida da saúde feminina, pensando nessa mulher como um todo. Perfeito. Uma dúvida que as pessoas têm é: muitas mulheres ou muitas pessoas acham que toda ginecologista é obstetra e que a obstetra também é ginecologista. Eu gostaria que o doutor explicasse essa diferença, que a ginecologista não obrigatoriamente precisa ser obstetra, ela pode ser ginecologista ou ginecologista/obstetra. A diferenciação dessas duas especializações. Assim, quando a gente faz a opção de fazer ginecologia e obstetrícia, nós fizemos a formação das duas opções. Mas como são áreas bem distintas, de fases, às vezes, determinantes da vida dessa mulher, alguns profissionais optam por não fazer alguma parte, por afinidade, enfim, por destreza, por enfoque em alguns cursos, né? Então, acabam direcionando para alguma área de sua afinidade. Eu optei por fazer as duas formações, então eu sou ginecologista e obstetra, né? Faço as duas, acho que se pensar em números, acredito que é meio a meio, né? Talvez tem dias um pouco mais, tem dias menos, mas assim, por formação, a especialização é ginecologia e obstetrícia. Né? E aí depois a gente pode dar continuidade e direcionar mais para um lado ou mais para o outro. Mas basicamente a gente faz as duas coisas. No caso, a pessoa pode só ser ginecologista clínica. Sim. Só atender em consultório e não fazer a obstetrícia, ou seja, não fazer partos, essa questão das cirurgias, né? Isso. Por exemplo, nós temos colegas na cidade que abandonaram até a ginecologia, fazem, por exemplo, só ultrassom, né? São até proprietários de clínicas de ultrassom e fazem obstetrícia de forma de plantão. E nós temos colegas na cidade que fazem apenas ginecologia, né? Optaram por uma área da ginecologia. Vamos supor, nós temos um colega que faz só uroginecologia, então a parte urinária feminina, e ele é só ginecologista, né? Então, ele faz a parte ginecológica básica, mais a uroginecologia. E aí vai conforme a afinidade, aptidões, o direcionamento da carreira, né? A procura, talvez, por algum grupo de pacientes. E aí a pessoa pode ir se familiarizando, se aperfeiçoando naquela área. É bom a gente ter essa explicação, porque as pessoas que estão acompanhando podem, assim, entender um pouquinho mais e o quão versátil né? Você Sim. pode escolher a área de atuação que você quer, desde ultrassom, né, até cirurgia ou clínica, ou se especializar com saúde da mulher, enfim. Tem várias coisas aí, uroginecologia, né, que dá para poder estar trabalhando com essa formação, né? Com certeza, por isso que a gente fala que o ginecologista é o médico da mulher, porque a gente faz desde a cirurgia, pode fazer ultrassom, pode fazer infertilidade, pode fazer obstetrícia, cuidar só de gestantes, pode ser só clínico, atender em consultório, horário comercial. Isso tudo vai sendo direcionado conforme o profissional tem a sua gama de pacientes, enfim, né? E às vezes a gente costuma dizer que a mulher acaba envelhecendo com a gente, né? Então, muitos ginecologistas foram obstetras,
né? Deixaram de ser pelo grupo de pacientes que hoje eles estão abrangendo. Porque é o que acontece? Se é um médico mais jovem, acaba tendo pacientes mais jovens. Isso Sim. naturalmente acontece. Sim, sim. E elas vão envelhecendo com a gente, né? Pela fidelidade, pela intimidade. Sim. E aí acabam que elas entram na menopausa, por exemplo. E aí esse médico muitas vezes deixa de fazer obstetrícia pela oportunidade das pacientes mesmo, né? Porque aí são pacientes mais ginecológicas. Elas não estão mais na idade fértil, Sim. e aí ele tem que cuidar mais da parte ginecológica mesmo. Às vezes até a própria direcionamento da vida da paciente acaba nos fazendo a direção de alguma subespecialidade, digamos assim. Com certeza. E a ginecologia é aquela coisa, né? A mulher, quando ela vai para um ginecologista ou uma ginecologista, por se tratar da intimidade da mulher, a gente quer essa fidelidade, a gente não quer ficar trocando de médico o tempo todo. A intenção é começar com um médico e você seguir com essa pessoa até a menopausa, ter filhos e tudo mais, porque essa confiança é muito importante nessa questão da intimidade da mulher, que é a nossa vulnerabilidade, né? A questão de você ir lá fazer um exame ginecológico é uma questão muito sensível. Então, é muito legal isso que você falou dessa fidelidade e de você acompanhar desde o início essa mulher até ela entrar na menopausa e além, né? Isso é muito verdade, e até porque pelas histórias, né? Então, muitas vezes a gente atende a mãe, a filha, a avó, a gente já sabe de alguns percalços, de algumas coisas, algumas doenças que acontecem em toda a família. Então, a gente acaba tendo essa intimidade com vários entes da mesma família, né? E acaba facilitando para a gente e para a própria paciente. Então, aquela paciente que vai todo ano com o mesmo médico, facilita para ela, que ela não precisa estar contando, né, alguns detalhes da vida pessoal, e facilita para a gente. Né? Porque, por exemplo, assim, dependendo da profissão dessa paciente, ela tem mais vulnerabilidade para algumas determinadas doenças. Então, ela não precisa falar, eu trabalho com isso, eu trabalho toda a vida que ela vai no ginecologista. Então, facilita, né? Porque o ginecologista, tu habitualmente vai pelo menos uma vez ao ano. Sim. Né? É o correto, né? É o correto. É o que nós vamos falar hoje, não é? Isso. Se, por exemplo, um cardiologista também tem a sua fidelização, né? O paciente que é hipertenso, ele geralmente vai ser hipertenso até o fim da vida. Então, eles não ficam trocando de cardiologistas. Claro, dentro da necessidade, mas acaba tendo essa fidelização porque já sabe, já conhece o histórico, já sabe, de repente, alguma medicação que não possa ser usada. No nosso caso, eu já sei aquelas pacientes que usaram DIU e não deu certo, de repente que usaram métodos contraceptivos, pílula e não gostaram. Então, elas não precisam ficar repetindo todos esses dados. Facilita muito para a gente e a gente acaba tendo mais sucesso com essa paciente, porque a gente já sabe o que não deu certo, né? O que foi tentado. Facilita bastante. Muito boa essa explicação, deu para a gente entender um pouquinho melhor sobre a ginecologia e obstetrícia, né? E vamos começar, então, a entrar no nosso tema aqui proposto para hoje, que vamos começar pela questão do preventivo, a importância do exame preventivo para as mulheres. Doutora Luciana, vamos explicar para as pessoas que estão em casa, muita gente já sabe o que é o exame preventivo, já conhece, já ouviu falar de Papa Nicolau, mas vamos explicar para quem ainda não sabe o que é. Vamos começar pelo o que é o exame preventivo. Então, a definição do exame preventivo, do Papa Nicolau, aquele exame que a gente faz todo ano na mulher, é bem importante a gente enfatizar a definição, porque isso a gente sabe que 90% das mulheres não sabem. Exatamente. É para prevenção do câncer do colo do útero. Então, por isso que a gente chama ele de preventivo, né? Então, ali a gente está buscando lesões pré-cancerosas ou mesmo cancerosas do colo do útero. Ponto. Perfeito. É isso que a gente procura. Outra... Sim, diga, continue. Não, até para exemplificar, às vezes a mulher fez o preventivo há 2 meses e ela volta no meu consultório porque está com corrimento e quer fazer o preventivo de novo. Mas não é com esse objetivo, com esse intuito preventivo. A gente também vai fazer o mesmo exame, avaliando o colo do útero para avaliar a secreção.
mediante um corrimento. Mas o preventivo, a gente coleta células do colo do útero. A colheita do preventivo é uma vez por ano, né? Isso. A avaliação ginecológica é que pode Podem ser por conforme várias vezes. conforme a oportunidade, isso mesmo. A avaliação da vagina, da vulva, de uma secreção, de uma lesão, a gente pode fazer toda semana se for necessário. Mas a coleta do preventivo de forma rotineira é geralmente uma vez por ano. Em casos selecionados, que é aquela paciente que teve alguma lesão prévia, alguma dúvida no preventivo, aí sim a gente faz, às vezes, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, mas aquele preventivo habitual daquelas mulheres é uma vez por ano. Perfeito. Ainda existem muitas mulheres que não fazem o preventivo por medo. Muitas. Medo, vergonha, N questões aí relacionadas que a gente vai... Eu tenho perguntas aqui que foram bem interessantes, as perguntas que colocaram lá na caixinha de perguntas. Mas tem algumas mulheres que não sabem. Então, vamos esclarecer, doutora, como é feito esse preventivo? Como é que é o passo a passo desse preventivo para que elas entendam como é feito esse exame? Então, o exame de preventivo, o exame de Papa Nicolau, então é um exame realizado para avaliar o colo do útero, né? Então, a gente tem que fazer com a mulher despida, né? A gente coloca o espéculo, que é um aparelhinho que é de plástico atualmente, antigamente era de material alumínio, por exemplo, e aí é colocado esse espéculo no interior do canal vaginal, que é onde o pênis se acopla, onde o bebê vai sair, né? Que é o canal vaginal. Ele tem tamanho diversos, né? Geralmente a gente usa P, né? Hoje em dia, assim, alguns ginecologistas usam de tamanhos maiores, mas naturalmente a gente usa o P. E ele não é maior que o pênis, por exemplo, né? Que o órgão masculino. Então, ele é um exame que é feito, lógico, sem lubrificação, né? Muitas vezes a paciente está envergonhada, então ela pode fazer uma contração de músculos. É importante lembrar que a gente tem musculatura pélvica, né? E se a paciente ficar relaxada, é um exame de 1 minutinho, né? E a gente vai colocar o aparelhinho, vai visualizar esse colo do útero, que é uma bolinha, né? Que é uma porção do útero. Às vezes as pacientes acham que o colo do útero é um órgão, e o útero é outro órgão. Então, o colo do útero é uma porção do útero e a gente faz um raspado. A gente raspa com uma escovinha, né, no colo do útero e põe num frasquinho ou passa na lâmina, dependendo do tipo de material que o ginecologista coleta. E esse exame vai para o laboratório e vai ser analisado em microscópio. E ali vai vir normal ou vai vir com o diagnóstico de lesões pré-neoplásicas, né, pré-cancerosas ou cancerosas. Perfeito. A próxima pergunta era essa, né? O que aparece, o que pode aparecer nesse resultado do preventivo? Ele leva um tempinho para ficar pronto, porque vai para o anátomo patológico, para ser feito, né, o exame. Normalmente leva ali uns 15 dias para vir o resultado. E quando esse resultado vem, o que pode aparecer nesse resultado? Pode aparecer o normal, mas quando não aparece normal, quais os tipos de resultados que não são normais no preventivo? Então, assim, é normal ou não normal, e o não normal, então, são as lesões que a gente chama pré-neoplásicas, né? Que é a lesão de baixo grau, lesão de alto grau, ou pode vir já carcinoma, né? Já vinha um diagnóstico mais avançado, que é o carcinoma in situ, que é o carcinoma localizado ali no colo do útero, ou até um carcinoma invasor, mais raramente. Só lembrando, gente, que carcinoma é sinônimo de câncer. Vamos dizer, a linguagem médica utilizada para câncer. Então, quando a doutora fala que pode vir no resultado escrito carcinoma, é que essa paciente já estaria com um câncer. Um pré-diagnóstico, assim, de um câncer, tá, gente? E com que idade a mulher começa a fazer o preventivo? Tem uma idade para a gente começar a fazer esse preventivo. Qual seria hoje, dentro da ginecologia, a idade considerada para o início do preventivo anual?
Então, assim, primeiro essa paciente tem que ter tido já relações sexuais, né? Então, pacientes que não tiveram a primeira relação sexual não é coletado preventivo, somente em algumas situações muito extremas, né? Por necessidade, às vezes a gente até coleta em pacientes que não tiveram relações sexuais, mas aí são situações bem peculiares e geralmente é a partir da primeira relação sexual. Então, se essa paciente já está tendo uma atividade sexual presente, já está tendo uma atividade sexual ativa e com uma frequência, ela já está habitualmente engajada nesse grupo de risco, né? E aí a gente já deve sim iniciar a coleta do preventivo e em primeira mão uma vez ao ano. Perfeito. A doutora citou que em casos excepcionais poderia ser feito o preventivo em mulheres que ainda não tiveram sua primeira relação sexual. Aquela mulher que tem questões de câncer de colo de útero na família, a mãe teve, a avó teve, seria um caso excepcional essa mulher, desde mais jovem, mesmo que não tenha relações sexuais, às vezes a mulher começa a vida sexual mais tarde, por opção dela. Eu vou começar com 25 anos. Mas a mãe já teve câncer de mama ou câncer de colo de útero, algum câncer relacionado à mulher. A avó já teve, tem histórico familiar. Essa seria uma questão de uma exceção de ela começar a fazer sem ter tido uma vida sexual ou não? Qual seria essa exceção? Por exemplo, uma paciente que tem alguma lesão fora ou que está extravasando, né, e que não teve relação sexual por opção, né? Por exemplo, pacientes religiosas, Sim. né? E aí, assim, a gente vai ter que examinar. Mas, às vezes, a gente tem que até levar para o centro cirúrgico para fazer sob sedação, né? Dependendo da idade cultural da paciente, enfim. Mas essa paciente que tem um histórico de cânceres femininos, ginecológicos na família, ela não se enquadra nessa exceção. Ela entra no comum, que é depois da primeira relação sexual. Porque, primordialmente, o câncer do colo do útero, ele não tem um aspecto genético tão importante como tem, por exemplo, os outros cânceres, né? O câncer de mama, câncer intestinal, por exemplo, tem um aspecto genético bem familiar, bem importante. O câncer do colo do útero, ele é relacionado muito com a atividade sexual, através do principal causador dele, que é o HPV. Isso. Então, a atividade sexual é o nosso marcador para a coleta do preventivo. E aqui é importante a gente lembrar, a doutora falou que o HPV é o principal causador do câncer de colo de útero, então vale lembrar que usar sempre preservativo nas relações sexuais e que o homem pode transmitir para a mulher esse HPV, né, numa relação desprotegida. Então, olha a importância de usar sempre o preservativo. O homem normalmente não tem sintoma, né, doutora? Ele é o transmissor do HPV, que na mulher pode virar um câncer de colo de útero, mas no homem não desenvolver nada de grave. Então, olha a importância da mulher estar fazendo esse preventivo todos os anos e se cuidar, né? No homem, pode ter o câncer de pênis, né? O câncer perianal, pode ter de cavidade oral também, são todos cânceres relacionados ao HPV. Até câncer de língua, de boca, né? A gente tem vários cânceres hoje relacionados com o HPV. Então, assim, com o uso do preservativo é o principal preventivo para a gente não adquirir o HPV. Mas aproveitando a oportunidade, às vezes essa mulher teve aos 30 anos, por exemplo, uma lesão sugestiva de HPV no preventivo, e ela não quer dizer que este parceiro de hoje foi o transmissor do HPV. Pode ter sido um parceiro anterior, né? E pode ser que ela até usou preservativo. Porque, infelizmente, o preservativo ele vai prevenir a cavidade vaginal, mas ele não previne o entorno, né? Igual no homem, às vezes no pênis, por exemplo, não tem lesões condilomatosas, que são lesões causadas pelo HPV, mas pode ter em região de virilha, por exemplo.
E aí pode estar transmitindo para essa mulher. Então, Sim. às vezes, a gente não consegue identificar, no momento de um diagnóstico, quem foi quem, né? O homem pode transmitir para a mulher para o homem, e esse HPV ele pode se manifestar anos depois. Então, pode ser que tu passe alguns anos sem ter tido lesão e depois de alguns anos ter tido uma lesão. E ele não tem como sair do organismo. É algo que ele entra, ele tá no organismo da gente, né? E não, tipo, as pessoas falam, tem cura para HPV? Ainda não tem. É, a cura mas pra HPV, ele pode né? ser autolimitado, né? A gente tem um exame que é a captura híbrida, que a gente faz através do preventivo, na mesma coleta, faz uma análise diferente, mas é a mesma coleta, e aí a gente pode identificar o HPV num ano e no outro ano não. Né? Porque a gente pode aumentar a imunidade dessa paciente, essa paciente pode ter feito a vacina do HPV, e a gente não considera assim bem uma cura, porque tu pode pegar novamente, né? Sim. Não se tu tiver sido vacinada. Mas a gente consegue fazer um controle. E às vezes não. E aí não vai aparecer mais, né? Ele está muito ligado à imunidade também, Isso, está né? muito ligada. A manifestação dele está muito ligada à imunidade. Então, são dúvidas que eu recebi perguntas aqui, eu tô já passando. Uma pergunta, agora eu vou começar com as perguntas, que, gente, veio tanta pergunta sobre preventivo. Vamos lá com as perguntas que vieram para mim. Uma paciente perguntou assim, uma seguidora perguntou assim, doutora, precisa se depilar para fazer o preventivo? Não é necessário, né? A depilação é algo que não atrapalha a nossa coleta, né? A depilação é algo individual. Cada mulher pode fazer da forma que deseja, da forma que se sente melhor. E não é algo que vai nos atrapalhar, porque a coleta é feita internamente, né? É feito dentro da vagina e não ali por fora onde tem os pelos mesmo. Outra perguntinha nessa mesma linha. Pode tomar banho antes do exame? Pode tomar banho, mas aproveitando esse gancho, eu gosto sempre de exemplificar para as minhas pacientes que a higiene íntima, a higiene do nosso órgão genital, da vagina, ela é feita somente externamente. Né? Tem algumas pacientes que a gente observa, que questiona, elas colocam duchinha, põe o dedo, lava por dentro. Não precisa. Eu costumo lembrar que a higiene do nosso órgão genital, da nossa região íntima, é feita como uma bundinha de bebê, só por fora. Né? Não precisa introduzir nada e algum sabonete especial. A gente pode fazer igual uma criança. Né? Lava o pequeno lábio, o grande lábio, mas sem enfiar dedo em algum lugar ou fazer ducha. Mas eu quero... Não, isso tu tá só contaminando, né? E é só externamente mesmo. Com certeza, é muito importante falar isso. E eu também, como sexóloga, faço muita palestra para adolescentes. Inclusive, semana passada eu fiz para 2 turmas de adolescentes e explico muito, eu levo uma vulva didática e explico como fazer essa higiene íntima, né? E sempre vem essa pergunta. E quando não vem, eu faço essa pergunta para elas. Vocês acham que na higiene íntima a gente tem que limpar lá dentro da vagina? Sim ou não? Sempre tem aquelas que dizem sim e dizem que fazem. Então, muito comum. É muito comum, muito mais do que as pessoas imaginam. Mulheres adultas e adolescentes que estão vindo aí, né? Que não têm, às vezes, acesso à informação correta sobre sexualidade. Então, eu procuro sempre trabalhar com essas adolescentes já ensinando. Olha, a vulva, eu digo que a vagina, ela é autolimpante. Tudo que tiver que sair dali, ela vai colocar para fora sem ter que limpar lá dentro. E se você joga uma ducha ou alguma coisa lá dentro, acaba atrapalhando essa flora vaginal, né? Aquela defesa natural que nós temos ali. Mas é muito comum, mesmo isso que a doutora está falando, é muito comum, gente. As mulheres, tanto adultas quanto adolescentes, sempre têm essa dúvida e muitas cometem esse erro, né? Então, se você está assistindo e tinha essa dúvida ou fazia isso, agora com a informação, não faça mais. É só por fora, como a doutora disse, como bundinha de bebê. Gostei do exemplo. É porque a gente não... Né, nas crianças, por exemplo, ou adolescentes, a gente lava como?
E, né? Da Sim. mesma forma. E a gente vai estar tirando a proteção, tirando os nossos olhinhos que a gente tem ali, que são as secreções, e contaminando com algo que não pertence ali, né? Se a gente Sim. pensar os nossos outros buraquinhos, o nariz, a gente não coloca nada dentro. Sim. O ouvido, né? Os médicos do ouvido também orientam a não colocar cotonete. Não Sim. Então, a gente não tem essa necessidade. A mesma coisa é a vagina, né? Mesmo que seja uma paciente que já tenha relação sexual ou após a relação sexual, a recomendação é não, né? Não introduzir, fazer duchinha, não usar nada de artifícios para tentar fazer uma higiene maior. Elas acham que vão ficar mais limpas. Não, né? Secreção a gente tem, isso é normal, igual a gente tem cera de ouvido, a gente tem a lágrima, a gente tem a saliva, a gente tem a secreção vaginal. Todos os nossos buraquinhos do corpo têm algum tipo de secreção, e isso é fundamental. Certo. Uma pergunta aqui. Doutora, o que não pode fazer antes do exame? Tem alguma coisa que não pode fazer antes do exame? Por exemplo, ela complementou, pode fazer sexo? O ideal é que não, né? Então, vamos explicar Isso, aqui quantos dias antes Pelo menos pode ou não 48 horas, né? Ou pelo menos um dia antes, que não tenha o sêmen ali na cavidade vaginal. Lembrando que a coleta do preventivo é no mesmo local onde o pênis, numa relação sexual, vai ser introduzido. Então, se ocorrer a ejaculação, se ela tiver uma relação sexual com preservativo, não teria problema. Poderia ser no dia Isso. anterior ter com preservativo e fazer o preventivo no dia seguinte. Sim. Não pode sem o preservativo, então. Isso, por quê? Porque vai ter sêmen ali, né? O Certo. sêmen fica Sim. ali naquela região, os espermatozoides, então às vezes a gente não vai estar pegando as células adequadas, né? Não deve estar menstruada, Certo. né? E basicamente são essas duas. Perfeito. Quantos dias depois de fazer, alguém perguntou, quantos dias depois de fazer o preventivo eu posso ter relação sexual? No mesmo dia, minutos depois, não tem problema nenhum. Porque ela até colocou assim, ó, fica um pouquinho dolorido quando faz o exame. É porque provavelmente ela teve contrações musculares, né? E aí machucou, às vezes, um pouquinho, a pessoa ficou um pouquinho mais insegura, com um pouquinho mais de vergonha, e acabou, de repente, machucando. Mas não que não possa, né? Se ela se sentir confortável, ela pode sair do consultório ginecológico e ter uma relação sexual. Perguntinha básica que você deve ouvir várias vezes, né? Doutora, dói para fazer o preventivo? Essa eu acho que foi alguém que nunca fez e tá pensando se vai fazer ou não. Dói para fazer o preventivo? Eu costumo dizer que comigo não. Eu uso o espéculo. Aí ela até botou assim, ó, eu complementei, dói para fazer o preventivo? Morro de medo. Eu costumo dizer que comigo não dói. Eu uso o espéculo, que é o aparelhinho que a gente utiliza de tamanho P. Eu procuro deixar a paciente confortável, confiante, relaxada. Claro que a gente está ultrapassando um pouco a intimidade da paciente, né? Às vezes ela só mostrou sua vagina para um homem, né? E agora vai mostrar para a gente. Ou ela teve um ginecologista por 20 anos e mudou, né? Mas a gente acaba se familiarizando. É um exame super rápido, né? Eu, às vezes, vou em outros colegas fazer outros tipos de exames e eu ainda comento, né? Nossa, e ainda reclamo do meu preventivo, é porque elas não conhecem esse exame determinado. Então, assim, é uma coisa que é necessário fazer, né? É muito rápido, leva em torno de 1 minutinho. Acho que vale a pena por toda a prevenção que ele pode ter e todo o benefício que essa mulher vai ter, né? E realmente se acostuma, né? É uma coisa muito simples. Pegando o gancho do que você falou ali, muitas mulheres têm vergonha, né? De ir a ginecologista, de literalmente abrir as pernas para alguém olhar lá dentro, né, do seu órgão genital. Então, como conversar com essas mulheres? O que você diria assim, para essas mulheres, para elas deixarem a vergonha de lado e realmente irem fazer um exame anual, cuidar da sua saúde, para tentar tranquilizar? Eu diria assim, essa mulher que tem vergonha, mulheres muito religiosas, por exemplo, é uma questão, né, religiosidade a gente sabe
que é algo que pega muito forte na questão da sexualidade da mulher. Como tranquilizar essas mulheres para que elas realmente possam ir lá fazer esse exame? Eu acho que primeiro o conhecimento da grande importância dele, né? Que é através dele que a gente vai fazer a prevenção e diagnóstico de um dos principais cânceres da mulher. Então, a gente está pensando no prognóstico de vida dessa mulher, né? Na saúde dessa mulher. Eu acho que ela, sabendo a importância e sabendo o motivo pelo qual ela está fazendo o exame, ela já vai dar outro enfoque, né, para o preventivo. Eu acho que essa intimidade com o profissional, escolher um profissional que ela tenha mais afinidade, seja do perfil dela. De repente, às vezes um homem, eu tenho pacientes, por exemplo, que nunca foram em mulheres sempre homens, e agora passaram aí em mulheres. Então, eu tenho conhecidas minhas que só vão em homens, né? Já tenho outras que só vão em mulheres. Isso é questão de afinidade, de gosto. Eu acho que tu tens que pegar um profissional e pegar para si esse profissional, né? A partir do momento, não estou gostando, procure outro. Nós temos diversos na cidade, né? Todos eles são muito bons, e essa intimidade tu vais adquirindo com o tempo. Então, assim, aquela mãe, por exemplo, que tem uma filha, né, já pré-adolescente, eu acho que já ir levando ela nas suas consultas, para ela ir conhecendo, desmistificando esse tabu que tem, ela já vai vendo que a mãe está indo fazer o exame preventivo, levar junto. Quando ela chegar no momento dela, fazer aquela transição entre o pediatra e o ginecologista, de forma gradual, às vezes até sem o exame preventivo. Eu atendo diversas meninas que as mães levam para a gente já ir adquirindo essa intimidade, essa familiaridade, para elas já ir vendo, me conhecendo. A gente nem faz o preventivo porque não tem indicação, né? A gente está fazendo essa transição do pediatra para o ginecologista, de forma gradual. Às vezes elas estão indo no pediatra e vão na ginecologista também. Então, fazendo isso de forma gradual, sem traumas, né? Conhecendo. Acho que o ginecologista também tem que permitir o tempo, né, da paciente. Muitas mulheres que já coletam preventivo, elas chegam, mas hoje eu não queria. E a gente vai, às vezes, ela já coletou faz 8 meses, 9 meses, esperamos mais um pouquinho, né? E aí a gente vai tendo essa intimidade com a paciente, com a mulher, e isso vai ser de forma gradual e de forma espontânea. Vai acontecendo. Com certeza. É muito importante a gente começar a levar as filhas mesmo. E quando ela tiver a primeira menstruação, a partir disso, então, seria o ideal, né? Tendo a primeira menstruação, já levar para a ginecologista, fazer aquela conversa, tirar as dúvidas sobre menstruação, sobre ciclo menstrual. Começa ali já o primeiro contato, Isso. a primeira confiança com essa profissional, que já vai começar a acompanhar ela desde o início, e para o histórico dela também é bom. Você, desde o início, começou a acompanhar a primeira menstruação, como é que ela se porta e tudo mais. Às vezes ela vai ficar com você até ter o seu primeiro filho, o segundo. Então, é muito legal, né? Esse histórico todo, desde lá o início até a vida adulta, né? Não, porque assim, às vezes eu atendo até crianças, né? De 2, 3 anos, que o próprio pediatra pede, ficou com dúvida ali no órgão genital. Uhum. Às vezes a mãe está com dúvida de uma secreção, de uma coceirinha, acaba indo no ginecologista. Uhum. E se a gente permanece nesse contato, mesmo sem o exame preventivo, quando for necessário, vai ser de forma muito tranquila. Sim. Né? A coisa vai acontecer de forma gradual e muito tranquila, sem traumas, porque ela já me conheceu, ela já viu a mãe, que a mãe foi fazer, já acompanhou 2, 3 anos que a mãe foi fazer, viu que ninguém morreu, né? E é muito simples mesmo. Antigamente, acredito que os aparelhos usados eram realmente muito dolorosos, né? A gente não tinha, talvez, tanta facilidade, a maca era diferente, talvez aí sim gerou todo esse trauma, né? Hoje já não, assim, hoje a gente está desmistificando e as próprias pacientes estão vendo que é de forma muito tranquila mesmo. Perfeito. Essa pergunta eu achei muito interessante. Ela colocou assim: sou evangélica, tenho 32 anos e sou virgem. Nunca fiz o exame preventivo por medo de perder a minha virgindade. Porém, pela idade, tenho dúvida se preciso fazer.
Isso é um Olha, questionamento bem interessante. interessante, bem importante, assim. Pela Sociedade Brasileira de Ginecologia, ela não tem indicação precisa de ser feito, tá? Porque, na teoria, o principal causador do câncer do colo do útero é o HPV, e ele é transmitido principalmente, mas não exclusivamente, via sexual. 90% dos casos são via sexuais. E aí ela não teria indicação de fazer. Mas ela ir ao ginecologista, aí seria um outro aspecto, né? Por conta das mamas, né? Que aí 32 anos, né? e isso, às Era vezes ela bom já pode ter, começar. se ela tiver um histórico de câncer de mama na família, pode ser já indicativo de ser examinada, de fazer um ultrassom das mamas, e para a gente avaliar outros aspectos, né? Ela não é só preventivo, essa mulher, ela é outras coisas. Às vezes ela vai ter dúvidas sobre a menstruação, sobre a secreção vaginal, às vezes ela pode ter uma lesão fora, né? Próximo ali da vagina, e aí a gente vai estar examinando, mas de forma diferente. Com relação à perda da virgindade, isso é um ponto de interrogação que nos dias atuais existem, e é bem importante também falar, porque se dizia que a paciente deixava de ser virgem quando tinha a introdução do pênis, né? Sim. Essa era a definição do passado. Hoje, a virgindade ela é considerada não mais virgem se ela tiver outros tipos de relação sexual também. Qualquer contato íntimo. Qualquer contato íntimo. Então, vamos supor uma paciente que não teve relação peniana-vagina, ela, no passado, ela se intitulava virgem, Sim. né? Hoje, se ela teve sexo oral, por exemplo, se ela teve sexo anal, Sim. se ela teve sexo tátil, a gente não considera mais essa paciente virgem, né? Com essa denominação do passado que nós ginecologistas nem utilizamos mais. Mas ela não é considerada porque ela teve contato íntimo, né? Exato. Então, as adolescentes, às vezes, elas acham assim, eu vou ter sexo de outra forma para não dizer que eu já tive. Para não perder o meu ímen. Isso. Então, mas ela teve contato com secreção, ela teve contato com toda a probabilidade de doença sexualmente transmissível, Sim. né? Então, ela teve sim, para nós, ginecologistas, ela não seria mais virgem. Porque se ela recebeu sexo oral, se ela fez sexo oral, ela pode ter sim pego a HPV na boca, né? Por esse contato íntimo com seu parceiro. Se não, as pacientes homoafetivas, por exemplo, elas não teriam um risco de câncer do colo do útero. Sim. E, na verdade, elas não têm o pênis, né? São duas mulheres que estão se relacionando. E elas têm a mesma probabilidade de ter. Com certeza. Eu sempre explico isso também para as adolescentes, né? Quando eu faço as palestras, eles sempre perguntam sobre virgindade, né? Porque eles estão naquela idadezinha ali, né? Dos 14 aos 21. Então, perguntam muito sobre virgindade, o que é virgindade, e eu sempre digo para eles, para você deixar de ser virgem, a virgindade não consiste só numa membranazinha chamada ímen. A virgindade consiste em você deixa de ser virgem quando você tiver qualquer contato íntimo. Aí tem menina que pergunta assim, se eu introduzir o dedo na vagina, eu posso deixar de ser virgem? Eu disse, você está tendo um contato íntimo, você com você mesma. Mas, se você está me perguntando se a questão vai romper o ímen, colocando o dedo, sim. Você pode, com o dedo, romper o ímen. Pode acontecer. Pode romper o ímen, porque é uma membrana muito fininha. Como pode não romper? Isso só um exame ginecológico é que vai dizer. Teve uma vez uma mãe que, olha a situação. Uma mãe me procurou porque a filha queria saber se a filha era virgem. Eu disse, olha, eu sou sexóloga, eu não sou ginecologista. Quem faz o exame clínico é uma ginecologista. Mas aí eu conversei, mas qual é a preocupação da senhora? A senhora acha que ela teve contato íntimo e tal, não sei o quê? Não sei, ela anda meio esquisita, ela tal, fica muito trancada no quarto, tal. Eu tô achando que existe alguma coisa ali nesse sentido. Eu disse, a senhora me permite conversar com a sua filha? E ela disse, sim. E aí eu pedi para ela sair da sala e ficar sozinha com a menina. E aí a menina comentou comigo, conversou, ela disse, não, a minha mãe, na cabeça dela, ela acha que eu tive contato íntimo com rapazes, que eu já estou transando e tendo uma vida sexual e tal, mas eu nunca fiz isso.
Mas eu tenho uma dúvida que eu queria te perguntar. Eu introduzi o dedo na minha vagina, eu deixo de ser virgem? E foi onde eu expliquei para ela, né? Se você está perguntando virgindade pelo fato do ímen e você tem medo que a tua mãe te leve numa ginecologista e ela diga que o ímen está rompido e ela não acredite em você, então pode sim. Se você colocar o dedo, pode ser que esse ímen tenha se rompido ou não. No exame, a ginecologista vai dizer. Agora, a questão do perigo da virgindade é mais quando você tem um contato íntimo com outra pessoa, Isso. né? E aí, vendo como ela estava nervosa com essa situação, né, ela disse, se a minha mãe me leva lá, e agora? Será que rompeu ou será que não rompeu? E eu tentando explicar para ela que virgindade é muito mais do que uma membrana. Que uma definição. Uma definição é muito mais do que uma membranazinha, né? Envolve todo um contexto e tal. Aí eu consegui chamar essa mãe, explicar um pouco sobre virgindade, desmistificar isso, e a mãe se acalmou. Mas olha só a falta de informação, né, das nossas adolescentes com relação a isso. Enfim, são questões da sexualidade que a gente está debatendo aqui, que com certeza algumas pessoas podem estar assistindo e têm filhas adolescentes que têm essa questão também, né, essa dúvida, ou as mães, os pais têm essas questões. E por último, relacionado ainda ao preventivo, para a gente perguntar um pouquinho sobre candidíase, quem está na menopausa precisa fazer o preventivo? E quem tirou o útero? Então, assim, a menopausa, ela é uma mulher igual às outras, né? E pela idade, ela até tem mais chances de ter câncer do colo do útero do que mulheres mais jovens, né? Isso é o que mostra os indicadores. Quem tirou o útero, a gente acaba coletando do fundo vaginal. Aí a gente faz um preventivo da vagina, porque a vagina também pode ter câncer e também pode ser causado por HPV. Então, a gente aproveita a oportunidade para, então, fazer uma coleta do fundo vaginal, que já não é mais o útero, porque esse útero saiu, né? E aproveita a oportunidade para examinar. Então, a gente não pode perder a oportunidade de fazer um exame nessa mulher, seja visual, né? Porque, às vezes, a gente vê uma lesão, faz uma biópsia. Eu, por exemplo, já fiz um exame de rotina de uma mulher, diagnóstico de um câncer de pele, da coxa. Eu digo, mas essa feridinha aqui, tu não tinha? E aí a mulher acabou indo num especialista, o dermatologista, acabou tirando e era um câncer de pele. Então, assim, a gente tem que aproveitar a oportunidade e oportunizar essa paciente a ser examinada. Então, a gente não pode olhar ela só como mama e vagina. A gente está olhando como um todo. Às vezes, a paciente acha que a gente está só examinando isso. Mas a gente está olhando, né? Está olhando o cabelo. Mas por que tu tens essa falhinha aqui na pele? E isso aqui foi uma cirurgia? O que foi? E é uma oportunidade de olhar, ter um olhar de um profissional que está adequado e olhar essa mulher como um todo, porque muitas vezes essa mulher só vai no ginecologista, né? É verdade. Ela não vai no cardiologista, às vezes ela não vai no dermatologista. Então, é a oportunidade de a gente cuidar dessa mulher como um todo. Essa mulher, para nós, não é só mama e vagina, né? Perfeito, e sim essa como colocação. um todo. Perfeito, é muito importante colocar isso. E antes de terminar, nós temos que falar um pouquinho sobre candidíase de repetição, que as pessoas me pediram muito. Então, assim, candidíase, vamos só dar uma pinceladinha rápida o que é a candidíase, para depois a gente explicar sobre a repetição dela. Então, assim, a candidíase é como se fosse um descompasso, um descontrole da cândida. A cândida é um fungo que ela já pertence à nossa vagina. Então, ela está em equilíbrio com os outros germes. Nós temos diversos germes na vagina, como em todas as regiões do corpo. E aí, a candidíase, ela é o quê? É uma descompensação dessa cândida. É um descontrole, por algum motivo. E aí, às vezes, é um ponto de interrogação, porque a gente não consegue, às vezes, identificar a causa. Mas, tendo uma boa conversa, às vezes, a gente consegue, sim, identificar. Quais seriam as prováveis causas para candidíase? Então, assim, a baixa imunidade, por diversos fatores, às vezes, deficiências de vitaminas, né? Às vezes, uma glicemia alterada, diabetes, né? Pode ser. Uso de roupas inadequadas, a nossa temperatura. Então, porque a cândida, como ela é um fungo, o fungo gosta do quê? Umidade, E calor. calor
e escuridão. É tudo que a gente tem ali, né? Então, por que a cândida é mais comum no verão? Por conta disso. Então, a gente tem que observar esses detalhes. Então, às vezes, a mulher está sempre com roupas sintéticas, roupa apertada. Isso tudo favorece, porque a cândida já está na gente e ela vai proliferar por algum motivo. E hoje, a gente está tendo o diagnóstico muito de intolerâncias alimentares. É verdade. Então, a intolerância alimentar, como Glúten, lactose. lactose, né? Então, hoje é uma pergunta que a gente sempre faz. Eu tenho cândida de repetição. Tens intolerância à lactose? Tenho. Enquanto não fizer a dieta, não vai melhorar a cândida. Tá relacionado com a Muito. lactose? Sério? Com a lactose. E às vezes a paciente, mas eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho constipação ou não tenho diarreia, mas tem cândida. E aí a gente vai fazer o teste, ela tem intolerância à lactose, e aí eu brinco assim, porque muitas saem até duvidosas do nosso consultório. Eu digo assim, faz uma dieta de 30 dias, sem lactose. Depois tu volta aqui. Doutora, não tive mais cândida. Porque assim, é uma restrição alimentar difícil de ser feita mesmo, né? Então, enquanto elas não fizerem a dieta corretamente, ou usar a lactase, por exemplo, que é a enzima que degrada a lactose, elas vão ter cândida de repetição. Então, uma boa conversa com um ginecologista, às vezes a gente acaba tendo indícios de possíveis causas. Outra que a gente falou aqui é o excesso da higiene, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que tomam 3 banhos por dia com uso de sabonete, introdução de ducha, e aí tu tá tirando alguns germes que estão em equilíbrio e algum vai ficar em desequilíbrio. Pode ser a cândida. Então, a gente recomenda não usar absorventes diários, né? Roupas muito apertadas, roupas sintéticas, para ter essa ventilação adequada. E essa questão da higiene, né? Não é porque tu tomas banho 3 vezes por dia que tu vai estar mais limpinha, né? Então, a gente recomenda a higiene, como a gente comentou antes, deve ser como se fosse uma criança, né? Nem muito e nem pouco. E se ela tiver o costume de tomar banho muitas vezes ao dia, a gente recomenda que use sabonete em apenas uma delas. Porque o sabonete, ele é abrasivo, ele Tem químicos, né? Tem químicos e pode estar fazendo essa proliferação da cândida. Perfeito. E a última pergunta sobre a candidíase pega pelo ato sexual? A cândida é um germe da mulher, né? Às vezes a gente pode até transmitir para o homem, mas geralmente é autolimitada. Quando a mulher chega em nosso consultório com sintomas e aí diz, eu tive uma relação sexual com meu marido, com meu parceiro, e o pênis ficou meio vermelho, meu marido está com coceira, a gente trata. Mas não é uma doença relacionada à relação sexual. Ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível. E quando a mulher está com candidíase comprovada, que a doutora fez o exame e deu candidíase, e esse companheiro, eles têm uma relação sexual sem preservativo, é necessário os dois fazerem tratamento ou só a mulher trata? A gente só trata quem tiver sintomas. Então, por exemplo, ela chegou no meu consultório hoje, com sintomatologia, teve uma relação ontem, o parceiro está sem queixa, a gente não trata. Mas nesse caso do pênis avermelhado, aí seriam os dois? Aí seriam os dois. Trata quem tem sintomas. Perfeito. Já deu nosso tempo aí, Andrews? Já. Bom, são tantas perguntas, ainda teria mais algumas para fazer aqui, mas o assunto é tão interessante, é tão importante que a gente, infelizmente, o tempo não permite, mas já deu para esclarecer bem. Espero que vocês aí em casa tenham aprendido com a doutora Luciana. Ela foi bem didática, ela explicou bem de uma forma simples para que vocês possam entender um pouquinho sobre a candidíase. Bastante aqui falamos sobre o preventivo e a importância, como é que funciona. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Doutora Luciana, para finalizar, deixe as suas redes sociais, caso alguém queira conhecer um pouco melhor o seu trabalho. Eu tenho certeza que lá nas suas redes sociais coloca muita informação importante. Quais são as suas redes sociais ou Instagram que queira deixar aqui para as pessoas começarem a segui-la? Então, lá no nosso Instagram é ginecologista Luciana Nunes.
Todas as semanas a gente está postando assuntos, inclusive a gente pede sugestões, né? Porque esse assunto do preventivo, como que se faz a coleta, foi até uma sugestão da nossa assessoria e acabou assim tendo bastante seguidores, bastante comentários, e era uma coisa que a gente nunca nem tinha pensado. Porque a gente faz tanto todos os dias, então podem nos acompanhar lá, seguir, inclusive tirar dúvidas, sugestões, a gente está aberto a tudo isso. Perfeito. Agradeço muito a sua presença, a disponibilidade, o conhecimento. @ginecologista Luciana Nunes. @ginecologista Luciana Nunes no Instagram. Sigam a doutora Luciana, eu já conheço a página dela. Foi por isso que eu a chamei até aqui, porque eu vi que ela põe conteúdos bem interessantes lá, principalmente sobre saúde da mulher, né, que é a especialidade dela. Então acompanhem a doutora e, se tiverem dúvidas, como ela disse, enviem lá perguntinhas e, assim que possível, elas responderão para você. No mais, até a próxima quarta-feira estaremos juntos aqui para mais um tema interessante. Uma boa continuação de semana para vocês e beijinhos, até lá!